15 de abril de 2023. Shelton, uma cidade pequena no estado de Washington, nos Estados Unidos. Uma menina de 15 anos é dada como desaparecida. Os pais saem atrás dela, ligam para a polícia, vasculham o bairro e a encontram a menos de 1 quilômetro de casa. Ela não estava sozinha, estava na companhia de um homem adulto. E esse homem não era um estranho qualquer, era o conselheiro escolar dela. Naquela noite, a polícia conversou com os dois e os liberou. Não havia ainda prova suficiente para uma prisão. Mas a pergunta que fica não é só o que aconteceu naquela noite. É outra, muito mais incômoda. Como é que chegou até ali? E quantas pessoas, antes daquela noite, tiveram a chance de impedir e não impediram? O homem se chama Samuel Caffey. Sam Caffey. Na época, 29 anos. Por cerca de 7 anos, ele foi conselheiro dos alunos do primeiro ano da Shelton High School, o que nos Estados Unidos chamam de Freshman Counselor. Preste atenção nesse cargo, porque ele é o centro de tudo. Um conselheiro escolar é um profissional de saúde mental dentro da escola. É a pessoa para quem o adolescente é mandado quando está mal, quando a nota cai, quando a família desaba, quando ele não tem com quem falar. É, literalmente, o adulto que a instituição aponta e diz: confia nele. Não é um detalhe da história, é a arma. O que torna esse tipo de caso tão grave não é só o crime em si, é que ele se apoia, peça por peça, exatamente na confiança que deveria proteger a criança. Os sinais não começaram naquela noite de abril, começaram muito antes, e à vista de todos. Nos documentos oficiais que mais tarde caçariam a licença dele, está registrado que, já no fim de 2022, Kathy fazia comentários impróprios para uma aluna. Chegou a dizer que gostaria que os dois tivessem a mesma idade. Ele era 2 vezes mais velho. Segundo as ações na justiça, uma das alunas passou a ficar com ele metade do dia escolar. Ele dirigia o carro para levá-la em casa depois das atividades. Marcava de passar um tempo em um parque, fora da escola. Ele se colocou como o único adulto que a entendia e foi se tornando o único adulto com quem ela falava. E aqui está a lição que vale para qualquer pai, qualquer professor, qualquer amigo que esteja ouvindo: isolar. O padrão quase sempre começa por isolar. Um adulto que monopoliza o tempo de uma criança, que cria intimidade fora dos espaços normais, que vira o confidente exclusivo e afasta os outros. Isso não é proximidade bonita, é um sinal de alerta. E nesse caso, foi um sinal que muita gente viu. Por que uma adolescente não simplesmente conta para alguém? Essa é a pergunta que as pessoas de fora sempre fazem. E a resposta está na mecânica da manipulação, que é o que precisamos entender para enxergar de longe. Os registros descrevem um roteiro reconhecível. Ele dizia que queria deixar a esposa, que queria se casar com ela. Transformou um crime numa suposta história de amor, uma fantasia montada para confundir uma criança que ainda nem terminou de crescer. E tem a parte mais perversa. Segundo os documentos, ele ameaçava se machucar caso não pudessem ficar juntos. Pense no peso disso sobre uma menina de 14, 15 anos. De repente, a vida de um adulto parece depender dela. Ela se sente responsável, culpada, presa. Não é amor e não é escolha. É uma coleira emocional. Houve ainda registro de que ele deu a uma das alunas cartuchos de vape de maconha. Presente, segredo, transgressão compartilhada. Mais um fio da mesma teia. É por isso que essas vítimas costumam ficar caladas. Não por consentimento. Elas não podem consentir, são crianças. Mas porque foram manipuladas para se sentirem leais a quem as machucava. Quando um adolescente protege um adulto, esconde uma relação, repete que ninguém entende. Isso não é teimosia de adolescente. Pode ser exatamente o sintoma. Voltemos àquela noite de abril de 2023. A menina encontrada perto de casa, na companhia dele. A polícia conversou com os dois e naquele momento não tinha base para prender ninguém. Mas dessa vez, os detetives não engavetaram. Eles continuaram. Por cerca de 2 meses, seguiram investigando. Procuraram o distrito escolar. E quando começaram a puxar o fio, outras denúncias de comportamento impróprio com alunas vieram à tona. Não era um caso isolado, era um padrão.
A escola colocou Kathy em licença administrativa e, com a prisão, o demitiu. Em 2 de junho de 2023, ele foi preso em casa, sem resistência, sob várias acusações, entre elas estupro de criança em terceiro grau, atentado contra menor e fornecimento de droga a uma adolescente. No início de 2024, o caso se resolveu na Justiça Criminal. Kathy se declarou culpado de estupro de criança em terceiro grau. A pena: 41 meses de prisão, pouco mais de 3 anos. Mais tarde, o órgão de educação do estado de Washington, a OSPAITAS, emitiu uma ordem de cassação permanente da licença dele. Ele nunca mais poderá ser educador naquele estado. E aqui vale uma honestidade que esse canal não vai evitar. Para muitas famílias e para quem trabalha com proteção à infância, 41 meses por abusar de uma criança a partir de uma posição de confiança soa pequeno. É um sentimento legítimo. Ao mesmo tempo, a pena saiu de um acordo de confissão e das categorias específicas previstas naquela lei americana. Um mecanismo diferente do nosso. Os dois fatos convivem. Houve condenação e responsabilização, e ainda assim fica a sensação de que a conta não fecha. Guarde isso porque a outra metade da conta não está no réu. Porque a outra metade da conta é a escola. As ações movidas pelas famílias dizem, com todas as letras, que o distrito recebeu avisos claros e repetidos sobre a conduta de Kathy e fechou os olhos. A acusação central não é só um homem fez algo terrível. É, uma instituição foi avisada de novo e deixou acontecer. Pense de novo no padrão do bloco 3, o isolamento, o tempo excessivo, a quebra de limites. Essas coisas aconteciam dentro da escola, durante o horário escolar, no escritório de um funcionário. Não eram invisíveis. E mesmo assim, segundo os processos, as reclamações não viraram ação. No começo de 2026, o distrito de Shelton fechou um acordo de $350 mil com uma das vítimas, uma menor. E há outros processos em andamento, movidos em nome de outras alunas. Há ao menos 3 sobreviventes identificadas buscando reparação. $350 mil é o preço, em uma única ação, de ter olhado para o outro lado. E é esse o verdadeiro tema deste caso. O que acontece quando proteger a reputação de uma instituição pesa mais do que proteger as crianças que ela jurou cuidar? Se você desconfia de algo envolvendo uma criança ou adolescente, no Brasil você pode acionar o Disque 100, o Disque Direitos Humanos, se Conselho Tutelar, da sua cidade ou a escola e a polícia. A denúncia pode ser anônima. E se uma criança te contar algo, acredite nela primeiro, julgue depois. O nome Sam Kathy vai sumir das manchetes. As meninas que confiaram nele vão carregar isso para o resto da vida. E a lição que sobra não é sobre um monstro distante numa cidade pequena dos Estados Unidos. É sobre todos os adultos no meio do caminho, os que viram, os que ouviram e os que decidiram que era mais fácil não ver. Não seja esse adulto.